um corte seguro aí para um médio, né, de 10 polegadas. Vou deixar aqui em centro. Você que comprou um processador e não sabe ajustar, não sabe de nada, né? Só sabe que um processador é bom para seu sistema de som. Então, vamos ensinar para vocês tudo sobre esse processador, né? Comprei aí o processador da Expert, né? Comprei aí no Mercado Livre, né? Os inscritos me pediam muito para mostrar esse processador, sobre os cortes, né? Eu mesmo tô em dúvida em várias coisas aqui, mas nesse vídeo vamos mostrar para vocês o básico, né? Quando você compra um processador e não sabe de nada, cara. Então, nesse vídeo aqui, vou ensinar para vocês como fazer cortes, o básico do básico para você não queimar seu som de cara, né? Tem muita gente que compra esse processador, sabe que ele é bom, mas não sabe usar. Então, fica até o final do vídeo que vamos mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Mas antes de começar aqui, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se tiver vermelho aí embaixo, é sinal que você não é inscrito. Então, se inscreve aí, viu? Aqui todo dia tem vídeo de som automotivo, todas as dicas aí, tem vlog, tem tudo aqui no canal. Então, se inscreve aí e vamos lá mostrar para vocês como faz as principais, né, configurações para você não queimar seu som. Vamos lá. Como eu falei para vocês, vamos ensinar toda a configuração, né? Vou ligar ele aqui agora para mostrar para vocês. Para regular um som tem várias coisas, né, gente? Tem questão de fase, tem questão de RTA, né? Um profissional pode fazer perfeitamente para você, mas vamos passar um conteúdo aqui para quem comprou um processador e não sabe de nada mesmo, né? Isso aqui eu acho que é um dos mais difíceis de mexer, né? Não vou mentir para vocês. Eu me pego muito sem saber como é que mexe nesse processador. Então eu comprei um para mostrar para vocês, né? E aprender também, né? De como esse processador, um processador muito usado aí no mercado ainda hoje. E é você que comprou o processador e não sabe mesmo de nada, né? Então vamos passar aqui sem enrolação, já enrolei demais. Vamos lá, liguei ele aqui e fazer uma configuração básica para você não queimar seu som. Vamos lá. Para começar, eu vou usar ele numa fonte, né? Tem um positivo e negativo aqui. Eu vou usar numa fonte chaveada, mas você pode, como se diz, você pode ter uma bateria ou uma fonte maior, viu? Não tem problema. Se eu não me engano, ele vai de 10 volts a 15 volts, né? Você pode ligar tranquilo que vai dar certo. Essa fonte aqui eu vou deixar ela em 12.6, mas você pode usar qualquer fonte aí do mercado que seja segura, viu, gente? Aqui tem uns conectores aqui, né? Vamos ligar aqui. Não é muito fácil essa ligação aqui. Tem um 12 volts aqui. Eu vou ligar o fio positivo aqui, né? Que é o vermelho. E o fio negativo nesse último aqui, né, que é o GND. E para ligar a fonte ativa, você tem que juntar esses dois fios, né, o fio positivo com esse remote in, né, esse remote in aqui, esse segundo aqui, viu, gente? Esse aqui é se você quiser acionar o remote out, se você quiser acionar outro sistema, né, como se fosse um módulo. Você quiser acionar o módulo, então você liga nesse outro aqui, mas eu vou usar só esses três, né, esses dois aqui, né, o remote in ligado diretamente no 12 volts aqui. Vamos lá. Então vamos lá para a ligação, né? Vou botar o fio vermelho junto com o remote, né? E o negativo aqui. E o positivo eu ligo no out in, né? Pronto, é muito fácil. Vamos ligar aqui na tomada agora. Pronto, está ligado, né? Está tentando conectar no Bluetooth que eu tinha conectado antes. Desconectar o Bluetooth aqui. Depois essa parte de Bluetooth depois eu falo para vocês como mexe. No caso vamos passar para vocês, gente, os cortes aí do grave de 15, né? Quem tem um grave de 15 geralmente o pessoal usa grave de 15, um médio aí de 10 polegadas, né? Até 8 polegadas, vou passar tudo para vocês. E também quem usa D405 ou esse tipo de corneta. E também vou passar os cortes aí da Twitch, né? O pessoal usa muito Twitch e também posso ensinar até da TI, né? O pessoal tá aderindo muito à TI. Vamos ensinar nesse vídeo como mexe nesse processador. Esse processador aqui tem 6 canais, né? Muito diferente dos outros, tem 6 canais. Essas duas entradas aqui, né? In L e in R é para você ligar o seu play, né? O seu pairing, né? Ou sua placa MP3. Depois vamos até ligar um sistema aí com ele, né? Essas duas aqui. Aqui tá o canal 1, canal 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui se você quiser ligar ele em outro som, né? Esse Olds LR, né? Depois vamos ensinar isso aqui para vocês também, né? Muita gente me perguntou sobre isso. Esses cortes não são universais, viu, gente? Não são universais, mas vocês vão testando aí, viu? Não existe um corte universal para todos e para todos os alto-falantes. Então, vamos passar o básico aqui. Não sou professor de nada, só vou dizer o básico aqui, como é que vocês começam, né, com o processador. Se você tiver o PX1, é quase a mesma coisa, viu? Nas configurações aqui, né? Esse aqui é de 6 canais, né? O outro geralmente tem duas saídas aqui para um canal, né? Duas aqui e duas aqui, né? No caso são 4. Esse aqui tem 6, é a mesma coisa, né? Eu achei mais dificultoso nesse aqui, né? Porque eu não sabia como é que usava, né? Só de um canal, né? Só de uma entrada RCA, mas é tranquilo, né? Se você tiver o módulo aí do grave, então você quiser ligar nesse rapaz aqui, bota o Y lá no seu RCA do seu módulo e encaixa aqui. No caso vamos simular
4 canais, né? Geralmente o pessoal usa 4 canais, se você usar até 6 canais nesse processador dá tudo certo, né? O PX1 é mais barato, viu, gente? Isso aqui foi R$360, né? O PX1 ele é mais barato, top, só para mostrar para vocês, né, toda a configuração. Quem comprou esse faz aqui, mas você escolheu um, tanto faz, né, sobre a configuração. Peguei o Bluetooth só para ter uma opção a mais para quando o pessoal compra com Bluetooth, né? Mas o PX1 é ótimo, top também, vai tocar de boa, né? Em 4 canais. Geralmente o pessoal usa 4 canais. Aqui tem 6 canais, mas é para sistema maior. Aconselho vocês comprarem o PX1, top também. No caso, vamos simular aqui o IN-L e o IN-R, você liga, né, os cabos RCA do seu rádio, né? E vamos simular aqui que a gente vai usar esse primeiro aqui, o CH1, o grave, né? Vamos botar aqui, só simular, não vou ligar não, só para mostrar para vocês. Aqui o médio, né, do 2, vou botar um pouco mais para cá. E aqui o 3, né, o seu drive, né, a sua corneta. E o 4 aqui a Twitch, né? Vamos simular aqui. Ele mais ou menos fica desse jeito aqui, viu, gente? Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui essa ligação. E aqui você bota o seu rádio, né? Bem explicadinho. Se você estiver usando o 1, né? Geralmente tem 2 para cada um canal, né? Tem 2 cabos. Não é a mesma coisa, faz a mesma coisa. Aí se você tiver em dúvida aí, não, fica a mesma coisa, fica assim. Só você nessa configuração, se você tiver um, né? Você dá uma rodadinha aqui, ó. Você vai caçar roteamento. Roteon, né? Claridade, delay, roteamento, né? Você vai nessa função aqui, dá um clique e lá do R e L está mais, né? No caso, você está usando as duas funções. Se você tiver o 1, né? No caso, vai estar ligado essas duas. Ou no caso, né? Simulando que aqui é o 1. No caso, quando está aqui, está tudo ok. Dá para ligar os dois cabos RCA quando estiver no 1. Né? Se você quiser o lado R, só o R. Mas geralmente é bom você deixar nessa função aqui, certo? Lado L e R junto. Muito fácil, né? Essa aqui tem uma vantagem que você não precisa apertar para voltar, né? Você tem o ESC aqui. Você volta aqui, pronto. Já volta para as configurações normais. Essa tecla é muito boa. E vamos às primeiras funções aqui. A primeira coisa que você tem que entrar, eu aconselho você ir na função aqui ganho, né? Dá uma rodada aqui. Você procurar a função ganho. Ganho, está aqui, né? Dá um clique aqui. Pronto. No meu vem a configuração 00 aqui, né? Se a sua tiver 9, aconselho vocês sempre deixar no 0 aqui, né? Para começo de conversa. Deixa eu ver aqui se todos os canais estão iguais, ó. Não, esse aqui veio todo zeradinho, certo? Mas se o seu tiver no 9 aqui, aconselho vocês deixar de começo no 0, viu? Aí vai você voltar, aperta aqui ESC, ele volta tudo do começo. Aí a segunda opção que você tem que mexer, que é vital, é o crossover, né? Você vai rodando aqui, ó. Você vai na função crossover. Um pouco de função aqui. Você vai nessa função aqui crossover, né? Que é vital para você já começar a mexer no processador, né? Dá um clique aqui, pronto. Uma dica que eu dou para vocês: procurem trabalhar sempre com um menor volume ali no seu módulo, viu, gente, né? Muita gente que toca o módulo ali, né? O level do módulo, isso ali é de lascar, viu? Sempre quando você for fazer esse procedimento aqui, sempre deixe ele zerado, né? Para mexer tudo ok, né? Porque qualquer erro que você fizer aqui, dá para dar um supapo no som, alguma coisa. Então é sempre bom você deixar o level lá, fazer esses cortes aqui para depois você mexer lá, viu, gente? E aconselho vocês pelo menos deixar o máximo 50% do level, certo? Eles mexem tudo aqui no processador. Então vamos simular aqui o 1, né? Tá aqui na saída 6, né? Que é essa última aqui, não estamos nem usando ela. Vamos simular aqui o grave no 1, né? Aperta aqui no HCI 1, canal 1, ó, já foi para cá, canal 1. Aí vamos ao corte, né? Está aqui nessa função aqui, né, do corte. É um corte seguro que eu digo para vocês aí usarem no grave de 15 polegadas, é o 55, né? Você dá uma rodada aqui, ó, vai por 55, um corte bem seguro aí. Isso aqui é bem levezinho, não? Você pode dar uma louca aqui ou menos aqui. Gostei disso aqui, é bem levezinho esse botão aqui, já tem, né, esse relevo aqui que você pode aplicar bem direitinho. Eu gostei mais desse botão aqui do que da Stetson, né? Nesse botão aqui tá top, cara, essa função aqui. O corte de começo aqui do grave de 15, né? Aconselho vocês botarem 55, é um corte bem seguro, né? Se você tiver um grave de 18 polegadas, pode botar aí até 50, 48, né? Se você tiver um grave de 18, né? Não é aquele corte, ai meu Deus do céu, um corte perfeito, mas é um corte para pelo menos você deixar tudo legal, viu, gente? Né? Tem uns professores da internet aí que vão dizer, não, isso aqui lá, mas aqui é para você começar, viu? Né?
Começar do... Se minha mulher viu falando isso, começar do começo ela me mata. Então é isso aí, vamos lá. Corte para um grave de 15, 55, né? Para começar, né, a mexer o som. Aí a atenuação, você dá mais um clique aqui, ó. Aí foi para atenuação. Então para proteger ele bem, gente, aconselho vocês a deixar aqui no 36, vamos dar uma olhada aqui, ó. 36, 8K, viu, gente? Aconselho vocês a deixarem esse corte aqui, né, no grave de 15 polegadas, né? Um corte seguro, né, para você não matar seu grave, como se diz, né? Ele excursionar demais, né? Porque aqui é tipo como se fosse uma peneira, né? Ela deixa o corte um pouquinho mais preciso para não dar pau no seu grave. É aquela questão de rasgar a borda, né? Aí vamos dar mais um clique e aqui o corte final, né, dele. E o low pass, né, no caso está nessa função aqui, você pode diminuir aqui e deixar em 170, né, um corte bem seguro também. Vamos voltar aqui, 170, bem fácil, hein? Esse botão aqui, eu gostei do botão, viu? Rapaz, está de parabéns. Deixar aqui 170, né, você pode botar até 180, né, eu deixar aqui em 170, fica um corte bem legal. No caso, você mudar a atenuação, dá mais um clique aqui, ele foi para essa segunda opção. No caso da atenuação, você pode deixar aqui em 24, né, BT, 8 boot, certo? Você deixa aí nesse corte aqui, 170 no final e 24 dB, né, 8 boot, fica bem preciso esse corte também. E vamos fazer o corte do médio, né, que vai ser esse segundo aqui, né. Você só clica aqui nesse 2 aqui, ó, já foi pro corte do médio. No caso aqui está no corte final, né? Você só dá uma volta aqui no botão Yes, ele já mudou para lá. Está no corte, você dá mais um Yes aqui, ele vai para o corte do começo aqui, né? Essa função aqui é um pouco mais complicada do que o Stetson, né? Mas é só dar uns 3, dar umas clicadas aqui para voltar, ele já volta aqui no começo do corte, né? Que está em 30 Hz, é no High Pass, né? Um corte seguro aí para um médio, né? De 10 polegadas, vou deixar aqui em 180, né? Tem gente que diz até em 200, né? Eu vou botar 180 que eu já uso esse corte aí. Um corte que eu gosto, né? Mas você pode botar em 200 também, né? Vou deixar aqui em 200, né? Aí tem gente que vai dizer, não, ficou um buraco aí, né? Mas, como eu disse pra vocês, né? Aqui é só um corte mais preciso para quem não sabe mexer mesmo, né? E tá querendo mexer nesse processador. Só lembrando que os críticos aí vão dizer, vamos ficar um buraco aqui, não vai ficar essa tanta coisa não. Aqui é mais só para quem não sabe mesmo usar o processador e quer um corte seguro pelo menos para não queimar, né, nada, gente. É para os críticos, nem para os que são mais, né, uns professores, né, que sabem mexer bem, né. Aqui é mais para começar mesmo. Então vamos à atenuação aqui, dá um clique aqui, está aqui na atenuação. Um filtro bom também que você pode botar aqui, né, para o médio do começo do corte é o 24, né, BT 8 boot, certo? Corte muito bom que você vai se dá bem com ele, né? Vou dar um clique aqui. No caso foi pro final do corte, né? LPL, né? É o low pass, né? E vamos deixar aqui em 1000, gente. Deixar um corte aí em 1000. Rapaz, esse botão aqui é show, viu? Gostei dele. Deixar aqui em 1000. Você pode botar aumentar mais, né? Se você for usar TI, gente, aconselho você botar de 1500, né? Deixar aí 1500 no final do corte. Mas estamos ensinando para vocês aqui como faz o corte para você que usa Drive e Twitch, certo? Vou deixar aqui no final do corte em 1000. Se você for usar TI, bote 1500, viu? No final do corte. Dá um clique aqui, foi para atenuação. E vou deixar aqui um corte aqui de 24 LK, viu, gente? Vou deixar esse corte aqui no final do corte do médio. Lembrando, médio de 10, né? Então vamos lá pro drive fenólico, né? O pessoal usa aí. Eu deixei aqui no 3, certo? Você dá um clique aqui. Já fui aqui pro final. Você dá um ESC aqui. 1, 2, 3. Então já foi pro corte do começo aqui do seu drive. Só lembrando, se você for usar TI, gente, aí já é outra questão. Você deixa aí um corte de 1500, né? Do começo. Ou a 2000, né? O corte aí do drive da TI do Thiago do Estranho é 1500, né? Tem TIs aí que você tem que começar de 2000, viu, gente? Deixando bem claro. Né? Se você usa uma JBL aí, uma TI JBL, é aconselhável você deixar aí de 2000, né? No médio lá terminamos em 1000, né, gente? Aqui, para começo do médio, né, para acompanhar, né? Para não ficar um buraco, vamos deixar em 1000, viu? Deixar aqui em 1000. Esse botão é muito bom de mexer, viu? Gostei. Passei aqui. Muito gostoso mexer esse botãozinho aqui. Deixar aqui no começo do meu drive 1000, viu?
Aí você diz, né, deixou um buraquinho ali no médio, né? Mas o médio é outra coisa. Aqui é mais aprofundado, né? Deixar aqui em 1000, começo do meu drive, né? Um 405 ou qualquer corneta que você for usar. Você dá mais um clique aqui, né? Atenuação, eu vou deixar aqui em 24 LK, viu, gente? Um corte bem seguro também para você usar. Aí você dá mais um clique, né? Como esse driver, né, dizem que não sobe tanto, né? Eu sempre usei o corte do 405, né? Mais ou menos a que eu usava, que até é um QVS, eu usava sempre em 6.000, 5.000, né? No caso, nesse caso aqui, tá? Deixar um corte bem topado mesmo, bom. Eu vou deixar aqui no final do corte 4.300, viu? Vou deixar aqui 4.300. Opa, já passei aqui. 4.300 no começo do corte do driver. Aqui na atenuação, você dá mais um clique. Aqui eu vou deixar em 24 volt, viu? Está aqui o começo do driver aí, 24 volt, né? Rapaz, até que tô gostando de mexer nesse processadorzinho, viu? Agora vamos para o Super Twitch, né? Super Twitch eu botei aqui no 4, viu? Tá aqui no 4 aqui, já foi pro 4 aqui. Então dá uns 3 S aqui, 1, 2, 3. Foi pro começo aqui da Twitch, né? Aí você diz um corte seguro aí pra Twitch, gente. Eu vou deixar aqui de 5.500, viu, gente? Começo do corte aqui, 5.500. Aqui 5.500. 5.500, né? Aí você diz, não, ficou um buraco aí entre a corneta e a Twitch, né? Mas, gente, estamos trabalhando aqui com segurança, viu? É um corte de segurança para você usar no seu sistema, né? Não é um corte profissional, é um corte de segurança para quem está começando a mexer no processador, viu, gente? Deixando bem claro. Não sou professor de nada, só estou dizendo aqui um corte bem seguro, né? As pessoas que estão começando a mexer com o processador. E o filtro, você dá mais um clicando aqui, eu vou botar aqui o 24 volt, viu? 8 aqui. Você dá mais um clique aqui, então vai para o final do corte aqui. No caso aqui você pode deixar em 18.000, né? Tem gente que deixa em 18.000. Muita gente diz que Twitch tem umas que sobe, outras não sobe bem, mas eu usaria, gente, de 16.000, viu, gente? Deixa aqui 16.000, né? É um corte bem seguro, a gente bota 18, eu deixo 16.000, né? Aqui é o corte, é 16.000 e que o ser humano consegue ouvir, né? 16 para baixo. No caso aqui a atenuação, na atenuação vamos deixar aqui em 24, né? Um LK, né? Um corte bem seguro para você deixar na sua Super Twitch. Então, gente, são uns cortes básicos aí para você ter uma segurança, né? E começar a mexer no seu sistema, viu, gente? Se você quiser voltar aqui, só apertar o IS aqui, ele vai voltando tudo, né? Está tudo ok. Não sei se esse processador ele guarda a configuração, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Vou desligar aqui da tomada, ver se ele guarda as configurações. Não sei, né? Está todas as configurações aí. Vamos dar uma olhada, porque o Stetson ele guarda configurações. Já teve processadores antigos, né, da Expert, ele não grava, né? Eu sempre regulava, todo final de semana eu regulava de um amigo meu e não salvava essas configurações. Então vamos dar uma olhada aqui. Vou desligar aqui da tomada. Desliguei da tomada, vamos ver se ele guarda a configuração. Liguei aqui de novo. Opa, até a câmera aqui mexeu. Então vamos ver se salva alguma configuração, né? Vou apertar aqui no canal aqui. Acho que eu foi desligar. Se apertando aqui, desligar a via, viu, gente? É engraçado isso aqui, ó. Desligar a via. Eu tô aprendendo isso agora. Eu vou até em processador, crossover, para ver se salvou essa configuração, viu? No caso salvou, gente. Tá salvo. Eu desliguei ali da tomada. A configuração tá tudo ok, ó. Tudo salvo aí. Esse processador já salva a configuração quando você desliga a sua bateria, viu? Muito interessante. Parabéns aí por Expert com esse novo processador. Vou voltar aqui de novo. No caso você agora, né, deixar o level lá o seu módulo ali no 50%. E aqui você vai vendo o que está alto, o que está baixo, né? Você vai aqui em ganho. Aí você vai vendo aí se está alto, né? Se seu grave, por exemplo, está baixo. Se dá mais um volume nele ou tira, né? Sempre aconselho vocês, por exemplo, se seu grave está baixo e seu médio está estourando, você não tem que aumentar o grave, você tem que baixar o médio, né, para ficar tudo uniforme. Sempre trabalho com volumes mínimos, viu, gente? Sempre trabalho com volumes mínimos, ó, entendeu? Você não pode aumentar tudo, aumentar tudo, e vai ter uma hora que você não tem o que aumentar mais, né? Então, quando seu médio estiver alto, a sua corneta, você tem que baixar ela para ficar tudo uniformezinho ao seu gosto. Em outros vídeos aí, gente, aqui foi mais para quem não sabe mexer mesmo nesse processador e não sabe ligar. Passemos todas as coordenadas aí de corte e tudo. Vou voltar aqui. Principais cortes, né? O que você deve fazer quando pega esse processador, certo? Se você ficou com alguma dúvida aí, pode perguntar aí nos comentários que a gente responde, né?
E se você, vamos fazer mais vídeos, gente. Aqui só foi o começo. Vamos fazer mais vídeos aí ensinando para vocês sobre limite desse processador, sobre fase, tudo que você tem que aprender sobre esse processador. Quem gostou, clique em gostei e se inscreva aí no canal, né? Se você comprou esse processador aí e tá feliz. Comenta aí, você é feliz com esse processador ou não, né? Usa outra marca, certo? Agradeço a todos.